Prezadas e caros cursistas, espero que estejam firmes no processo formativo, realizando leituras e atividades com disposição. Como devem se lembrar, meu nome é Etienne, sou professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e é um prazer estar novamente com vocês. Iniciamos agora a nossa segunda unidade, intitulada como Medidas Protetivas, que faz parte da disciplina Políticas de Atendimento e Medidas de Proteção. Continuaremos percorrendo a tríade da atuação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, das políticas de atendimento e do direito à convivência familiar e comunitária, considerando as medidas de proteção. Já iniciando, teremos 3 objetivos que nos acompanharão nesta unidade. Primeiro, analisar o significado de medidas de proteção quando pensamos em crianças e adolescentes. Segundo, discutir sobre as políticas de garantia do direito à convivência familiar e comunitária, a partir de programas que visam a preservação e a reinserção familiar. Terceiro, demarcar a intersetorialidade nas políticas de atendimento aos direitos de crianças e adolescentes. Diante desses objetivos, eu faço uma provocação. Quantos ou quantas de vocês realizam leitura atenta da legislação estudando-a? Se fazem, quantos ou quantas gostam de ler legislação? Infelizmente, não tem como saber das respostas agora, mas ao longo da minha prática enquanto estudante e professora, tenho encontrado uma grande maioria de pessoas que não leem legislação e, se realizam a leitura, não o fazem como um estudo direcionado. E nesses momentos eu lembro sempre do que Luiz Percival Brito escreveu há mais de uma década, de que a escrita surgiu com o poder. Surgiu para garantir a propriedade, a diferença, o controle da mercadoria, o estabelecimento de normas e procedimentos. É claro que depois vieram outros usos, como o uso da escrita para a comunicação, para a organização do pensamento e da fala, etc. Mas como ainda demarca Luiz Percival Brito, em toda a sua história e até hoje, a escrita foi produzida e apropriada pelos grupos dominantes, ainda que tenha havido também muitas formas de ruptura e disputa. Isso aqui me permite enfatizar com vocês a importância de nos apropriarmos da legislação enquanto uma escrita que carrega poder ao indicar normas e procedimentos. Nesse sentido, peguemos então o Estatuto da Criança e do Adolescente e acompanhemos o título 2 das medidas de proteção, tomando do artigo 98 ao artigo 102. Então, o que são medidas de proteção ou medidas protetivas? Ainda que vocês já tenham tido contato com esse debate na relação com outro tema, em outra disciplina, é importante salientar que aqui estamos acompanhando as medidas de proteção pelo cotejamento dos direitos das crianças e dos adolescentes, atentando-se para o que se relaciona com a adoção. Dessa forma, as medidas de proteção, conforme previsto no artigo 98 do ECA, se fazem necessárias quando uma criança ou um adolescente se encontra em uma situação de risco, quando seus direitos fundamentais foram violados ou ameaçados. E isso pode acontecer por 3 formas. Primeiro, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Segundo, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Terceiro, em razão de sua conduta. Bom, essa explicação nos direciona a uma segunda pergunta. Quais são as medidas protetivas e é da competência de quem aplicá-las ou destiná-las? No artigo 101 é demarcado: verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E apresenta uma listagem de incisos e parágrafos. Mas, antes de adentrarmos o que está ali elencado, é importante sabermos quem é a autoridade competente desse artigo, considerando os incisos de 1 a 9, que é o juiz da infância e da juventude. Podemos também indicar que o Conselho Tutelar tem competência para aplicar as medidas de proteção previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 7. Mas, considerando o disposto na relação com a Lei 12.010 de 2009, a Lei da Adoção, que modifica o ECA em trechos específicos, como alguns dos incisos e parágrafos das medidas de proteção, é importante considerar que a autoridade competente pode indicar acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar,
colocação em família substituta. O que isso nos diz, continuando com os parágrafos subsequentes? Que, primeiro, acolhimento institucional e acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais. Segundo, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Terceiro, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária. Quarto, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar. Quinto, o plano individual levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Sétimo, o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável. Oitavo, verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Nono, sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Décimo, recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar. 11º, a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta. E 12º, terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Como podemos identificar, muito do disposto nas medidas de proteção acompanha o indicado na Lei da Adoção de 2009 e também na Lei 13.509 de 2017, que também dispõe sobre a adoção. Crianças e adolescentes têm direito à convivência familiar, a retornarem para as famílias biológicas caso tenham sido direcionados a instituições de acolhimento. Quando a medida protetiva de acolhimento é necessária para assegurar a proteção, as vinculações positivas com cuidadores diretos podem funcionar como elementos de promoção do desenvolvimento das crianças e adolescentes, até que seja possível a retomada da convivência familiar por meio da reintegração ao convívio com a família de origem ou, na impossibilidade, por meio da adoção. Para as crianças na primeira infância, nestas situações, o atendimento em serviços de acolhimento em famílias acolhedoras pode ser particularmente benéfico à proteção ao seu desenvolvimento integral. Quando o acolhimento é necessário, deve-se buscar preservar e fortalecer os vínculos com a família de origem e os vínculos comunitários pré-existentes. Os serviços devem desenvolver um trabalho em rede, envolvendo o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, a equipe interprofissional do Sistema de Justiça e outros atores relevantes da rede, de modo a viabilizar a reintegração familiar segura, junto a familiares com vínculos afetivos. Na impossibilidade da reintegração ao convívio com a família de origem com vínculos, a criança deve ser encaminhada para a adoção. Bom, deixo vocês com a reflexão do ECA e já aviso que nosso diálogo continua nas leituras indicadas nesta unidade. E falando em leituras, reforço com vocês sobre a importância delas para a realização do nosso fórum, cujo título é Medidas de Proteção, Caminhos para a Reflexão e Debates Intersetoriais. Atentem-se para o percentual do valor do fórum que está relacionado diretamente com o diálogo que fazem com a resposta de outro colega cursista.
Um trocadilho provocativo. Respondam com sua inteligência real e não com a inteligência artificial. Garanto que será um exercício formativo gratificante. Me despeço agora e desejo um ótimo estudo. Até a próxima unidade.